Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Aqui na administração das Assembleias de Deus, no estado de Pernambuco, a coisa é vergonhosa, é cínica. Perderam o pudor. Primeiro, que os cultos são plena idolatria. Mas antes de eu falar alguma coisa, vejam que vergonha. Alguém que está próximo a essa senhora, diga a ela que ela, com esses gritos na Rede Brasil, que eu não assisto, e quando eu vejo alguém assistindo, eu digo não assistam, não assistam, por onde eu ando. Se eu ver de uma hora, eu já estou presidente pregando, eu digo, olha, esse homem responde a inquérito na Polícia Federal, no Ministério Público, né? Processado judicialmente, processa os irmãos criminalmente. Segundo denúncias, ele criou, manteve e administrou um esquema de rachadinha. Ele é podre de rico, mantém os filhos nos Estados Unidos, uma vida cheia de luxos e regalias. Tudo isso mantido por pessoas que ganham um salário mínimo, Bolsa Família. Esse homem não vive o que prega. Aí eu digo, as pessoas ficam assim, arregalam os olhos. É mesmo, eu disse é. Aí eu tenho que pregar o evangelho. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Portanto, vejam que coisa ridícula. Vejam que coisa ridícula aqui, irmãos. Isso aqui não está na Bíblia, vamos conferir. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza faz o quê? Salta de alegria. Livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. No contexto está falando de quem? Versículo 1. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. No contexto aqui, não está falando de Deus, está falando do Leviatã. Perceba que o texto não diz que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria, mas na presença do Leviatã. Então, irmãos, é assim. 18 transmissoras, 18 rádios, um canal de televisão, tudo isso 24 horas a serviço dessas baboseiras, dessas coisas sem fundamento e dessa casca que de concreto não tem nada. Isso aí são futilidades. Esse povo, tanto essa senhora como seu esposo, seu filho, seus filhos, são puro engano. Você quer saber? Ele foi convidado, o Ailton Júnior, faz aí uns 18 a 30 dias, para pregar em Carolina do Norte, levado por quem? Por Joel Freire, o amigo do pai, que está lá também mamando nas tetas, viu, irmãos, aí dos irmãos de São Paulo, vivendo uma vida de rei lá, não dá um prego numa barra de sabão. Tudo por conta dos dízimos e ofertas dos irmãos aí se apoiam mutuamente. Levou o Ailton Júnior para pregar lá em Carolina do Norte, dar um estudo. E eu coloquei aqui, quando após o estudo, né? Após o estudo, o irmão vai dar entrevista, ou ele vai dar entrevista ao irmão, o irmão diz, foi uma bênção, né, pastor? Você aqui pregou, trouxe essa palavra. Ah, porque não sei o que, agradeceu primeiro ao pastor Ailton José Alves, pai dele, coisa e tal. Sem que, nem pra quê, uma pessoa dos Estados Unidos me diz, irmão Josué, o gestor daí, Ailton Júnior, as pessoas aqui já conhecem, irmão Josué, veio pregar aqui. Enquanto mais ele gritava, mais esforçava-se, e as pessoas, aquela mensagem sem unção, sem revelação, sem graça, e as pessoas todas, assim, sem aquela sintonia, porque de Deus não tinha nada, irmão Josué Augusto. E ele parava e dizia, mas eu estou pregando sozinho, ninguém dá glória. A mesma coisa aqui, era que o povo dizia, irmão Josué, aleluia, glória a Deus. E o próprio Joel, conversando no púlpito, quando ele se virava, ei pastor, eu estou pregando sozinho aqui, aí era que o pastor, glória a Deus, aleluia. E depois vai dar entrevista, dizer que foi poder, foi unção. Então, irmãos, nós estamos vivendo, preste bem atenção, um tempo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, de extrema futilidade, de extrema frivolidade, de extrema superficialidade. E uma multidão de crentes neófitos que não examinam a palavra, sendo esmagadoramente enganados, ou enganado, a maioria de crentes enganada por essa gestão. Entra ano, sai ano, arrecada ofertas, dízimos, vende boné, vende camiseta, vende colete, vende adesivos de carro. Para mim é uma vergonha quando eu vejo aqueles adesivos no carro Pernambuco para Cristo. Como? Desprezando o presbítero Nelson lá em Floresta, o pastor Cícero, como o pastor Ponciano Galdino denunciou aqui agora, em Lagoa Grande, aqui em Pernambuco,
né? E tantos outros, o pastor Ferreirinha, que morreu há uns 18 dias atrás, homens, olha, os marcos das Assembleias de Deus estão indo embora. E quem fica são esses meninos, porque se não fossem aí, o Ailton José Alves, para querer se dar a ele essa condição dele se manter como rei, como dominador, pagando altíssimos salários, manda esses meninos que dão auxílio a ele, tá? Dos mais novos aos mais velhos, como Luiz Mário, é advogado, nunca advogou. Aí mamando, ganhando 45 mil reais, a mulher dele também. O Valdemir Farias, Samuel Oliveira, o próprio Ailton Júnior. Então, Ailton Júnior formou-se advogado, Samuel Oliveira formou-se advogado, o secretário da igreja, Luiz Mário, é advogado. O que esses homens fazem? Dão orientação jurídica a você, diante dos diversos problemas, dão palestras educativas, tá entendendo, irmãos? Não! Formam-se com o seu dinheiro, que é você quem paga, e você não tem condições de pagar uma universidade para os seus filhos. Então, quando eles se formam, tudo custeado por você, em vez de usarem o seu conhecimento para prestar um serviço a você, não. Fica só para ostentar o anelão, compreendeu? Mas que não sabem de nada. Sabe por que não sabem? Eu estive conversando com um determinado advogado, e ele disse, um advogado de renome, ele disse, irmão José Augusto, olha, eu já me acordo lendo as notícias da Justiça, da TV Senado, da Câmara dos Deputados, dos tribunais, vendo as jurisprudências, porque senão você fica para trás. Você tem que acompanhar, porque no Brasil, primeiro, as leis são muito voláteis, elas mudam constantemente. Então, o advogado, o grande desafio é se manter atualizado. Qual é a atualização que esses homens têm? Anel de advogado. Para quê? Para se mostrar a você que não tem conhecimento, para se mostrar a você que se impressiona com essas futilidades. Por quê? Não exercem profissão no mundo acadêmico, no mundo profissional. Da parte de Deus, são pastores, mas são pastores que deixam um legado fétido, podre. A realidade é essa. Porque chamar esses meninos de calça curta, neófitos, que estudam a Bíblia como que se estudasse uma literatura qualquer, para expor sabedoria, para expor conhecimento material, que a aprovação de Deus não tem nada. Nada. E você de joelho, irmãos, abram os olhos. São vocês quem pagam, irmãos. Esses homens, para serem enganados. Para que vocês sejam enganados, vocês pagam a eles. E eles recebem o dinheiro, em vez de prestar um serviço à igreja de Deus, eles se comportam como palhaços. Eles se comportam como enganadores. Homens sem consistência, sem conhecimento. A realidade é essa e não pode fugir não, irmãos. O evangelho que eu conheço é outra coisa. Os homens obreiros que honram o nome de pastor, o nome de ministro, o nome de obreiro, acima de qualquer coisa, a consideração, o respeito, a relevância é da igreja e não deles. Mas a vida deles é humilhar você. E todos esses homens, fiquem atentos, assim como pastor Almeida, pastor e muitos outros aqui que eu não quero citar o nome, esses outros dois, pastor Cícero, pastor Ferreirinha, Nelson e muitos outros morreram desprezados. Agora vai ver o aparato de benesses de Ailton e de sua família. Então, irmãos, não custeiem. Vou dizer mais uma vez. Porque a partir do momento que Deus lhe dá a saúde, Deus lhe dá o trabalho, e eles dizem que é para manter a obra, é mentira. É para manter as injustiças. E Deus não se deixa escarnecer nem se engana. Você vai ser cobrado com isso. Mas de forma, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, o juiz, o grande, cujos olhos são como chamas de fogo, ver todas as coisas. E vocês que contribuem para essas injustiças haverão também de ser responsabilizados. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Que Deus em Cristo a todos abençoe.